Hoje o canal Locutorizando está aqui no bairro Buás. A gente recebeu uma denúncia de que aconteceu um caso, de calazar e uma pessoa acabou falecendo. Na verdade não foi apenas um caso, mas uma pessoa já faleceu e a população deste bairro está muito apreensiva, estão muito nervosos a respeito desse caso. Eu vou tentar conversar com alguns moradores aqui do bairro, que a gente acabou tendo a informação que eles fizeram uma vaquinha, compraram veneno para fazer detetização, contrataram uma empresa particular para fazer a detetização aqui do bairro Buás. A gente vai tentar conversar com alguns moradores para saber sobre este caso. Eu estou aqui com a Maria Claudiene, ela que é filha da pessoa que acabou falecendo aqui no bairro Buás depois de ter contraído o calazar. Maria Claudiene, conte pra gente aí como foi que aconteceu tudo aí, o momento que vocês perceberam que ela estava com essa doença. Antes vocês imaginavam que ela era o calazar? Não, no momento a gente não imaginava o que aconteceu. Ela adoeceu, aí ela foi parar no hospital, ficou 11 dias internado, o médico caminhou para São Luís. Quando chegou lá, que o médico descobriu que era o calazar. Aqui em Governador Nunes Freire não conseguiram descobrir? E até para arrumar uma ambulância, minha mãe ficou 2 dias esperando uma ambulância para poder sair daqui. E o que aconteceu? Quando chegou em São Luís, ela já foi entrando em coma. Passou 2 dias na UTI, aí aconteceu que destruiu o fígado, baço, plaqueta baixa de sangue, as artérias da garganta dela se romperam, ela ficou tendo hemorragia. Aí o médico falou que ela estava com leishmaniose, aí para quem não sabe é o calazar. E ela já estava num estágio muito avançado. Quando tudo isso aconteceu, qual o dia do mês? Ela foi internada aqui dia 5 de outubro, ela faleceu dia 18 desse mês em São Luís, Socorrão 2. Depois que isso aconteceu, a família de vocês chegaram a procurar as autoridades locais para falar sobre o assunto? Sim, na quarta-feira, ela foi enterrada na terça, na quarta-feira, dia 20, o agente de saúde passou e foi na secretaria procurar para eles, uma providência. Aí eles foram, entraram em contato com a FUNASA veio, ele realizou os testes e fez uma pequena detetização lá em casa. E nesses testes realizados, deu 5 reagentes e ela mentiu para nós, dizendo que tinha dado tudo negativo. Inclusive em mim deu reagente, ela não fez nada, porque ela deveria ter encaminhado a gente para a Secretaria de Saúde para procurar um tratamento, porque no começo tem um tratamento, né? A gente está com o vírus, não com a doença ainda. E a gente não sabia, que depois que minha mãe faleceu, a gente não sabia que tinha caso do calazar aqui nesse bairro. Depois que ela veio a óbito, que a gente veio descobrir desde o ano passado, está tendo caso aqui nesse bairro, e eles nunca fizeram tomar nenhuma providência. Porque a gente podia ter, se tivesse alguma providência, minha mãe poderia estar viva hoje, que a gente tinha procurado um tratamento para ela, né? E a gente não sabia, veio saber no último estágio da doença. Hoje a gente está observando, tem os trabalhadores aqui da empresa de detetização fazendo a detetização do bairro. É público ou é particular? Nós se reunimos aqui, cada morador cooperou com uma ajuda de R$20 para a gente poder pagar essa empresa para poder fazer a detetização. Porque a nossa vida está correndo risco, a vida das nossas crianças. Eu estou em pânico, nunca mais eu tive um sossego na minha vida, porque eu fico ansiosa, eu fico nervosa, porque eu não sei, porque meus filhos foi feito o teste, a enfermeira se negou a fazer os testes nos meus 5 filhos. Eu disse, eu vou buscar meus filhos em casa, senão não é preciso. E o que ela fez? Ela fez os testes, ela disse que tinha dado tudo negativo, e ainda mandou tocar fogo nos testes. Aí, como a gente é curiosa, a gente pesquisou na internet. Quando dá reagente, a gente já está com o vírus, mas não tem a doença. Está com o vírus e tem tratamento, porque eu me informei, o médico me falou que não pega eu em contato com as pessoas, assim, saliva, outras coisas, não. É do mosquito. Então, desde o ano passado está tendo esse caso aqui do calazar, e a FUNASA estava ficando sabendo disso e não fez nada a esse respeito, a essa doença. Vocês chegaram a procurar a Defensoria Pública ou a promotoria? Sim, fomos na promotoria, porque como depois que eu descobri que eu já estava com o vírus, eu fiquei em pânico. Eu fui, mas a minha vizinha, e fomos na promotoria. E ficou deles mandar, no mesmo dia, eles iam mandar encaminhamento para lá, um ofício para a FUNASA, e até agora eles nunca vieram aqui. Vieram ontem fazer um veneno aí, e a gente está sabendo que não está tendo veneno aqui no município para fazer detetização. E até os cachorros que foi encontrado aqui no bairro acabou morrendo, porque não vieram fazer nada. Gente, a situação do nosso bairro aqui, como tá, não pode dar uma chuvinha de nada que alaga. E agora já esse caso aí que está acontecendo, né? Aí a gente está pedindo aqui para esse especial se reunir aqui para encontrar os meninos aqui no nosso bairro, porque já aconteceu 3 casos. Foi 2 crianças, né? E
pessoa idosa que veio ao óbito, né? Então nós queremos que a pessoa tome uma atitude para o nosso bairro, que nós somos esquecidos aqui nesse bairro aqui da Vila Buás. Gente, pelo amor de Deus, faça alguma coisa por nós, que nós também somos filhos de Deus, nós precisamos das coisas também, né? Esse caso que aconteceu aí, pode acontecer com qualquer um de nós aqui, que a gente não sabe, né? Aí, então eu peço a ajuda das pessoas que vão nos assistir agora, né? Que retribui, que não esqueça da gente. Pensa um pouquinho, né? Rapaz, lá naquela Vila Buás lá, moram uns pessoal, são humildes, nós somos todos humildes, mas nós somos gente. Pelo amor de Deus, tenha compaixão da gente. Já aconteceu esses 3 casos aí, e aí nós estamos aqui lutando. Estamos aqui com mais uma moradora, a Sara, que está indignada com a situação, né, Sara? Sim, estou indignada porque além da cidade não ter um saneamento básico adequado, gente, o meu filho ele só tem 4 meses e o nosso bairro está totalmente esquecido. O pessoal dos outros bairros da cidade, do município, estão com medo de vir para cá porque o surto do Calazar está muito grande. Então, o pessoal aqui, cada um dos moradores fez a sua parte, tirando dinheiro do seu bolso, tirando dinheiro de comprar o pão de cada dia para os seus filhos, para pagar um direito que é do povo, fornecido pelo pessoal da saúde, pelo pessoal da Funasa. Onde é que está esse povo? Onde é que eles foram parar? Porque isso aqui, essa ação que está acontecendo hoje é coisa dos moradores e não do município. Até porque no município não tem veneno, não tem. Então, cada um se juntou com R$20, o valor foi R$20 cobrado de cada um pai de família, porque antes do surto surgir, de todo mundo ficar sabendo, de surgir a notícia, morreu uma mãe de família, que no caso foi a minha vizinha, né? Morreu dessa doença, foi descoberto já há muito tempo, já tarde, porque o pessoal não faz nada, eles não fazem nada. Além de quererem cobrar R$20 para coleta de lixo na porta de cada um dos moradores, R$80 para enterrar um ente querido num cemitério que não é adequado, porque a situação do cemitério daqui é precária. Taxas absurdas em uma cidade que não tem saneamento básico, não tem uma educação adequada, não tem ruas adequadas para a população andar. Tá bem aqui o exemplo. Para ir para a igreja no dia de chuva, ninguém vai. Ninguém vai porque não tem como passar. Não tem. Então, antes deles virem cobrar essas taxas absurdas, eles deviam o quê? Dar emprego para a população, ruas adequadas, saúde adequada, educação adequada, enfim. Então é isso, esse é o meu desabafo, porque eu tô aqui falando, além de ser por todas as pessoas que estão aqui comigo, é também pelo meu filho. Então eu tenho que pensar primeiramente nele, depois em mim. Estou aqui com outra moradora, a Dona Rita. Dona Rita, como é que está a ação aqui da Funasa no bairro? Aqui, eles nunca tinham vindo aqui. A primeira vez que eles vieram foi quinta-feira, eram umas 4 horas da tarde, fizeram a visita só na nossa rua ali, não andaram no bairro todo. Descobriram que tinha dois cachorros com calazar, um ali na granja e o outro que era da vizinha lá da falecida. E eles disseram que vinham matar esses cachorros, nunca compareceu ninguém. Que teria que ser sacrificado, né? E até o momento eles não fizeram nada. Até agora não fizeram nada. Fomos na promotoria e esperemos eles virem, nunca vieram. Eles passaram, no dia que foi fazer os exames lá do pessoal da falecida, eles disseram que iam passar lá em casa para fazer exame também. Fiquei esperando, aí quando eles voltaram, disseram assim, amanhã nós vem. Aí eu esperei sexta-feira, não compareceu ninguém, o dia todinho. Esperei sábado, não vieram. Esperei segunda-feira, ninguém veio. Quando foi terça-feira, nós fomos na promotoria. Mantendo o compromisso com uma imparcialidade, a gente veio até o setor citado pelos moradores do bairro Buás, para poder entender toda essa história, né? E a gente foi recebido pelo supervisor de endemias de Governador Nunes Freire, o senhor Antonilson, que vai conversar com a gente sobre este assunto. Antonilson, obrigado por receber a nossa equipe. Sempre uma satisfação, a gente está sempre disponível para estar esclarecendo, viu, locutor? Boa tarde a todos, boa tarde, povo de Nunes Freire. E a gente espera hoje sanar
algumas das dúvidas que eu acredito que tem. Também vale, né, adiantar o convite, né, para todos participarem da sessão de quinta-feira, onde muito do que vai ser dito aqui talvez seja repetido e muita coisa a mais também vai ser dita em relação a essa situação que a gente está vivendo no momento. Eu gostaria que a gente iniciasse você falando a respeito o que é o calazar. Meu amigo locutor, o calazar é o nome que se dá à doença do cachorro, né? O calazar, ela é uma doença parasitária. No Brasil, é mais de 15 mil casos por ano. Vale lembrar que a cada 200 animais, somente um humano é infectado. É uma doença também conhecida como rara em algumas situações, principalmente em cidades onde não tem um ambiente de árvores, porque ele precisa muito da questão do lixo orgânico, tá bom? E ela é uma doença parasitária, onde só é transmitido através do mosquito flebótomo fêmea, né? Vale ressaltar. Justamente por isso, algumas pessoas temem o cachorro, mas o cachorro ele apenas é o reservatório. Ele fica com o parasita dentro, né, da leishmania, mas ele não transmite. Então, o cachorro em si ele não transmite. Quem transmite é o mosquito, e o mosquito ele é um mosquito noturno. Então, é bom a gente esclarecer para não andarem chutando os cachorros aí pela rua. Tá bom, locutor? Quando se percebe que o cachorro está com o calazar, o animal tem que ser sacrificado? Locutor, a leishmaniose é uma doença crônica, ou seja, ela não tem cura, tá bom? Então, o Ministério da Saúde recomenda o sacrifício do mesmo. Mas algumas pessoas podem dizer, existe tratamento nos Estados Unidos e tal. O tratamento que existe é para manter o animal vivo, mas ele continua sendo o reservatório do parasita. Então, não tem cura. E a única forma para sacrificar esse animal é através da eutanásia, que é aquilo que é recomendado pelo Ministério da Saúde. Qualquer outra forma, se identificado e denunciado, você pode responder processo. Quais os sintomas que o animal apresenta quando ele pega o calazar? Eu vou dar uma olhada aqui para a gente ser bem fiel aqui na informação. No cão, os principais sintomas são a apatia, as lesões de pele, a queda dos pelos, o emagrecimento, o lagrimejo, né, a famosa conjuntivite e o crescimento anormal das unhas. Mas vale ressaltar que existem algumas doenças que apresentam as mesmas características. Então é importante você acionar um profissional da saúde para que ele possa identificar através de outros critérios mais específicos, que é através de treinamento que lógico, o profissional recebe, para você não diagnosticar, por exemplo, uma doença do carrapato, ela apresenta também as mesmas situações. Vai estar apático, vai ter pele caindo, vai ter a questão daquela camada dura nas juntas. Então, é preciso acionar o profissional da saúde para poder identificar. Vale lembrar que hoje no município a gente tem uma equipe que faz exatamente isso. Na hora que a gente é comunicado, eu mesmo acompanho, juntamente com a vigilância sanitária também, a gente vai verificar o animal. Depois que é identificado, a gente passa as orientações, porque nós não fazemos a questão do sacrifício. A gente passa a orientação, porque primeiro precisa se fazer um teste laboratorial, que não é feito aqui no município, porque quem faz é um veterinário específico, mas aqui ao lado, em Maracassumé, temos a veterinária que faz, aí a gente recomenda, e depois que diagnosticado e sacrificado, aí você aciona o núcleo epidemiológico e a gente faz o bloqueio. Depois que foi descoberto esse caso dessa senhora que acabou falecendo lá no bairro Boás, quais as providências que vocês tomaram? Locutor, antes de falar sobre esse caso específico, é bom a gente ressaltar, porque muitas das vezes a pessoa pensa que é algo que está acontecendo agora, né? Foi simplesmente uma fatalidade. Isso foi uma fatalidade. Entretanto, o município de Governador Nunes Freire, ele identificou, aqui, dia 29 de setembro de 2020, ele já tinha identificado que Nunes Freire estava passível de um surto de calazar. O que foi que a Secretaria de Saúde fez? Ela acionou
né, no caso, o núcleo epidemiológico, e aí eu iniciei uma pesquisa em campo, uma pesquisa empírica e também uma pesquisa no sistema da saúde, sobre casos notificados no ano anterior e no ano corrente. Então, tal que ano passado a gente teve 9 casos diagnosticados por Nunes Freire e tratado em Nunes Freire, tá bom? E a partir dessa pesquisa que eu lhe entreguei uma cópia para você depois poder estar dando uma olhada. Essa pesquisa eu solicitei que o Estado mandasse uma equipe de entomologia para a gente entender como era que se trabalhava, como é que a gente poderia bloquear e como a gente poderia identificar esse mosquito Phlebotomus, que até então em Nunes Freire nunca tinha tido algo nesse nível de questão de pesquisa. E quando a equipe veio, foi aquele período de turbulência política que fez um atraso maior, né? Mas, mesmo assim, a pesquisa não parou, porque a pesquisa ela era algo do núcleo epidemiológico, o núcleo epidemiológico não tirou férias nesse sentido, e a gente continuou trabalhando. Nessa pesquisa, foi identificado que em todos os bairros de Nunes Freire é passivo de ter o mosquito. Não quer dizer que tenha, mas é passivo. E de que forma? A gente colocou armadilhas, né? Essas armadilhas eram colocadas a partir das 6 horas da tarde e pegadas a partir das 5 horas da manhã. E aí foi identificado, foi enviado em relatórios para o Estado, através de latitude e longitude, que foi anotado via GPS, de cada casa. Inclusive, lá no bairro Boaz, foi colocado 14 armadilhas para identificar. Pós-identificado, a gente começou a receber treinamentos de como bloquear. Vale lembrar que, nesse período, ainda não havia sido registrado, no ano de 2021, no ano corrente, nenhum caso mais sobre leixo visceral em ser humano, apenas no animal. E aí, após esse treinamento, que a gente começou a fazer os bloqueios, né? O que é um bloqueio? Só que o povo de Nunes Freire tem que entender que o principal bloqueio é feito pelo morador. Você precisa embalar seu lixo, você precisa recolher material orgânico, né? Às vezes uma manga que cai e ali ela começa a se decompor, ali já serve para o mosquito proliferar. Então, se o morador não estiver junto com o núcleo epidemiológico, não tem como fazer esse bloqueio. Nós só fazemos um bloqueio de higienização pós o animal identificado com a doença e pós o mesmo ser sacrificado. A nossa equipe teve por lá e a gente acabou observando que os moradores acabaram fazendo uma vaquinha para poder botar veneno, detetizar o bairro Boaz, que eles estão nervosos e tal, fizeram pesquisa na internet depois de que aconteceu esse caso do falecimento desta senhora. Aí eu gostaria de saber, depois que vocês souberam do falecimento da senhora, deste caso, quais as ações tomadas pela equipe? Na última quarta-feira, quando a gente foi informado da veracidade do óbito, né, no sentido do atestado, onde realmente uma das situações foi o leixo visceral, também vale ressaltar que ela tinha outras conformidades, tá bom? O que acontece? Quando foi identificado na quarta-feira, o núcleo epidemiológico estava voltado para a campanha antirrábica. Mas, mesmo assim, nós fizemos Vila União na quarta-feira. Quinta-feira, nós estava toda a equipe na faixa do Clóvis. Chegamos por volta das 17 horas da faixa do Clóvis. E aí, eu liberei parte da equipe pelo fato do cansaço. E os demais, juntamente comigo, fomos fazer primeiro a questão da orientação em todo o bairro. Nas proximidades onde o óbito havia ocorrido. E nesse mesmo dia, na quinta-feira da semana, no caso passada, a gente fez naquele trajeto até a granja a questão do bloqueio. Só que o que o povo precisa entender, pessoal, e também vale para quem quer iniciar uma vaquinha, que não existe um veneno que não seja específico, que não seja esse, que é o Alphatec, que é o alfa-cipermetrina. Esse é um veneno que somente o Ministério da Saúde fornece e é proibido a venda dele. E ele tem uma série de situações, de critérios para que você possa utilizar ele. Primeiro, você precisa ser um profissional treinado, você precisa estar com luva, você precisa, no caso da casa onde tem idoso, onde tem criança que tem a imunidade baixa, você passar a orientação do quantitativo de horas que eles precisam ficar fora. Tem casos de idosos que
que só podem retornar à sua residência com 24 horas, dependendo do estado de saúde. E aí, então, nessa situação, primeiro a gente precisa fazer o levantamento de quantos idosos tem no quarteirão, de quantas crianças. E aí, nesse diálogo que a gente teve, das 5 às 6 da quinta-feira, a gente identificou que aquele L que leva até a granja, inclusive que é a casa onde ocorreu a fatalidade, tinha um número menor de pessoas nesse sentido. E aí lá a gente já fez logo o bloqueio, logo de imediato. Vale lembrar que ele é específico para o flebótomo, então não há necessidade, inclusive a contraindicação de colocá-lo dentro da residência. Tem pessoas que disseram, não colocou dentro da minha casa, mas é porque ele é contraindicado, ele não pode cair em utensílios, não pode tocar em tecido, porque ele vai causar irritação na pele. Basta olhar a questão dos vídeos, que os nossos profissionais eles estão devidamente dentro de macacões, usando máscaras e tudo, e mesmo assim possui uma irritabilidade, que a gente precisa fazer aquele revezamento, porque quem coloca hoje não pode colocar amanhã, que é para ver que o sistema, né, imunológico da pessoa começa a reagir. Então, nesse sentido, referente a esse caso específico, a gente fez o bloqueio na quinta-feira de todo o quarteirão. Só que o que ocorre, a recomendação é, você não pode criar uma zona tóxica, ou seja, eu não posso fazer 2 quarteirão com esse veneno específico de imediato. Então, o que foi que a gente fez? A gente fez o primeiro quarteirão e no dia seguinte a gente retornou. Só que durante o dia criou-se o boato, né? Criou-se alguns áudios dizendo que iriam fazer uma vaquinha, inclusive alguns vereadores tentaram me contactar perguntando quanto era o veneno e tal. E aí o que eu preciso dizer que a maior e melhor contribuição que qualquer vereador pode dar para o cidadão unisferense é aquilo que você faz, locutor, é dar informação e orientação adequada. A orientação que a gente dá é aguarde ou acione o núcleo epidemiológico. No dia seguinte, nós já estávamos lá fazendo outro quarteirão. Depois criou-se a ideia, vão fazer o meu e o outro não, porque tem questões políticas. Não é isso. Como eu expliquei, se a gente faz um quarteirão específico, né, um exemplo, aqui na direita, se eu faço esse quarteirão, esse povo daqui, dessa rua, tem que vir para o lado de cá pelo menos 20 a 40 minutos para poder retornarem para a sua casa. Não tem como eu pegar e fazer esse outro e botar a galera no meio da rua. É questão de lógica. Então, a gente faz o quarteirão do meio e no dia seguinte a gente faz o quarteirão da esquerda e o quarteirão da direita, justamente para não criar uma zona tóxica. Porque aquilo que é benéfico, quando você coloca em uma quantidade excessiva, ele já começa a ser tóxico, porque é veneno. Tá bom, locutor? É isso que precisa entender. Os trabalhos, vale lembrar que talvez... agora com a divulgação, estão dizendo assim, agora o núcleo epidemiológico está fazendo bloqueio. Não, o núcleo epidemiológico, desde março desse ano, né, a gente vem fazendo esse trabalho. Né, aqueles moradores de Nunes Freire que já tiveram seu animal diagnosticado e sacrificado, tanto eles quanto os vizinhos deles receberam esse bloqueio. Né, muita gente diz, vão botar veneno na minha rua. Não, foram... De acordo com a orientação da nossa regional, que vem do estado do Maranhão, o que a gente faz? A gente faz a casa onde o cachorro foi identificado, 2 casas à direita e 2 à esquerda. Específico, o bloqueio está feito. Então, ali, o mosquito, caso tenha, ele morreu. Né? Vale também lembrar que esse mosquito ele só pode estar ali em torno de 500 metros. Então, por isso, existe essa margem, né, do bloqueio. E outra, o melhor bloqueio é o morador em casa, cuidar do seu lixo e cuidar do seu quintal. Né? Eu fiquei bastante triste quando começou a criação da reclamação da coleta de lixo, que realmente, às vezes, tem suas falhas, mas tem quintais que é manga podre para todo lado, sujeira, lixo rasgado, e tudo isso ali contribui para o mosquito. Então, a pessoa às vezes diz, o problema é a prefeitura. Às vezes o problema somos nós, moradores, que não cuidamos do nosso quintal. Aqui em Governador Nunes Freire, a gente tem algum caso ativo? Você tem conhecimento dessa informação? Todo caso, ele precisa ser diagnosticado e depois ele precisa ser notificado. Em 2021, em Nunes Freire, não tivemos nenhum caso notificado de leixo visceral.
né? Entretanto, teve de outros municípios, mas foram tratados e resolvidos. Em Nunes Freire não tem nenhum caso ativo até o momento. Outra coisa, locutor, para a gente tirar e quebrar o paradigma de outro boato. Na casa da moradora onde ocorreu a fatalidade, foram realizados 12 testes. Os 12 testes deram negativos, tá bom? Esse teste ele é feito através de uma gota de sangue, com uma gota de um produto que é enviado pelo Ministério da Saúde. É uma fita, onde se der uma linha é negativo, se der 2 linhas é positivo. E todos os testes, repito, todos os testes realizados na residência foram negativos. Outra informação importante, esse teste não é para tirar dúvida, esse teste é para diagnosticar, tá bom? Ou seja, eu acho que eu tenho, não existe isso, você precisa apresentar alguns dos sintomas, são eles, febre contínua, né, acima de 7 dias, febre contínua, você precisa estar com anemia, você precisa estar com perda de peso, né, você precisa estar com o baço inchado em uma das situações, quando já está mais avançado, mas vale lembrar que o fígado de imediato, além do suor noturno, que você passa a suar toda noite e apresentando febre como se fosse malária, mas não é. E aí sim, você tendo um desses sintomas ou alguns deles, a gente faz o teste para diagnóstico. E outra coisa, o calazar é uma doença, né, a leishmaniose visceral, que tem um nome difícil, mas tem tratamento. Então, e a gente possui o tratamento aqui no Nunes Freire. É tão tal que no Nunes Freire hoje, ele é referência em diagnóstico e tratamento do leishmaniose visceral. Mas por que ocorreu um óbito? Foi uma fatalidade. Isso acontece, infelizmente. Obrigado pelas suas explicações. Se você quiser falar algo mais que a gente não tratou, fique à vontade. Não, no mais é só reforçar o convite, né, para a sessão de quinta-feira, onde a gente vai estar esclarecendo também algumas dúvidas. Convidar qualquer pessoa, qualquer cidadão de Nunes Freire que tenha dúvidas e queira saber mais sobre o assunto, como teve essa semana o nosso querido amigo Roberto, que ele veio aqui e também conversou comigo, a vereadora Fernanda Mello. A gente tem todas as informações para dar. Essas explicações que eu dei para você agora há pouco nos bastidores são explicações que também o cidadão precisa entender, porque é um trabalho que não é para matar mosquito de muriçoca, é o flebótomo, ele é um mosquito noturno, esse trabalho só pode ser feito à noite. Então a gente pede que a população primeiro procure informação e orientação. Vale lembrar que não é todo veneno que você pode estar utilizando. Você utilizar um veneno sem treinamento, você pode estar colocando em risco tanto você quanto sua família, tá bom? E no mais a gente está à disposição do povo de Nunes Freire.